transforme a nossa vida e seja uma chuva de graças sobre o nosso coração. Derrama o teu Espírito também em nós, para que nós possamos estar com os ouvidos e o coração bem abertos para tudo aquilo que o Senhor quer fazer e falar através desse nosso irmão. Consagramos a vida do Márcio, seu matrimônio, a Karine e todos os seus filhos e toda a sua família, toda a sua história, ao Imaculado Coração de Maria, o lugar onde o mal não pode atingir. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão bem? Foi bom até agora? Sim ou não? Então se prepara. Fala para o irmão que está do seu lado. Se prepara. O melhor há de vir ainda. O melhor, o sol da justiça vai brilhar nessa tarde. Poderosamente. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus aí. Amém. É uma alegria muito grande poder estar aqui nesse cenáculo do centenário, da nossa querida Arquidiocese de Sorocaba. Hoje o nosso pastor, Dom Júlio, está conduzindo esse rebanho. Mas gostaria de fazer memória também de tantos queridos bispos que passaram nessa arquidiocese, padres, diáconos, religiosos e religiosas. Da mesma forma, também fazer memória de tantos irmãos que se dedicaram a sua vida ao serviço de Deus. Todos aqueles que antecederam as coordenações de grupo de oração, de ministério, coordenação arquidiocesana, temos a graça de ser abençoado por esses irmãos e irmãs que se dedicaram e doaram a vida. Muitos deles já se encontram na glória do Pai. Outros estão ainda em peregrinação, testemunhando com a sua vida o valor do Evangelho. E é com essa alegria, é com essa determinação, que até esse exato momento o Senhor nos sustentou. Até esse exato momento nós fomos sustentados pelo Senhor. E hoje, nessa pregação, nós vamos falar um pouco sobre a vida virtuosa para reconstruir a igreja. Eu quero relembrar o que o padre Flávio falava pela manhã. O percentual de cristãos que nós temos no Brasil, mas que infelizmente levam somente o título de cristãos. Outra pesquisa ainda, a mesma que o padre mencionou, vai dizer que dentre esses cristãos, somente 8% participa das missas aos domingos. 8. Também quero lembrar aqui o que o Marcos colocou para essa reconstrução da igreja, que o modelo a ser seguido é Maria. O modelo de igreja, aquela que precede a igreja, aquela que é a mãe de Deus, Theotokos, ela é e sempre será o modelo de igreja. Também trago aqui o que o nosso querido padre Alberto nos trouxe, que é preciso se dispor, se colocar à disposição do Senhor para que Ele haja de forma poderosa na nossa vida. Precisamos resgatar a identidade dos nossos grupos de oração.
Precisamos resgatar as manifestações, a abertura ao Espírito Santo. E é disso que nós vamos falar. Eu convido você a pegar a sua palavra, abri-la no Evangelho de São Mateus. Mateus, capítulo 9. Enquanto você abre a sua palavra no Evangelho, o Marcos já me apresentou. Nesse tempo, estou como representante do Ministério da Pregação da Arquidiocese, junto com tantos irmãos queridos, em cada cidade, em cada região da nossa querida Arquidiocese, que nos ajuda dentro desse ministério tão caro para o Senhor, tão precioso para o Senhor. Infelizmente, irmãos, relembrando ainda o que o Marcos colocou, temos trazido para os nossos grupos de oração pregações conceituais. É muito importante a nossa teologia, é muito importante nos aprofundarmos em termos teológicos, nas camadas da igreja, discutir sim isso, mas os nossos grupos de oração, o nosso povo, que por muitas vezes é um povo simples, eles precisam de um alimento, e esse alimento é Jesus. É Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da nossa pregação. Ele deve ser o início e o fim da nossa pregação. E por isso, nesse tempo, como coordenador do Ministério de Pregação da Arquidiocese, eu não desejo outra coisa senão que a palavra volte aos nossos grupos de oração, que a palavra seja o centro dos nossos grupos de oração, porque se a renovação colocou a Bíblia na nossa mão um dia, não vai ser o celular que vai tirar, não vai ser o inimigo que vai tirar. Se for para o Senhor, pode aplaudir. Se for para mim, não precisa, irmãos. Sou casado. A minha esposa, Karine, está aqui, uma esposa amada. Temos 4 filhos. O João Pedro, o Giovanni, Maria Clara e Isabela. Temos 2 cachorros e um gato. E tudo isso cabe dentro de um apartamento. É milagre. É milagre. Irmãos, participo do grupo de oração Dom Bosco, que acontece todas as terças-feiras na Vila Jardim, aqui em Sorocaba. O meu coordenador, o Anderson, estava aqui tocando para a gente. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. E eu vejo aqui também várias faixas de grupos de oração. Deus abençoe o seu grupo de oração. Deus abençoe os grupos de oração jovem. Deus abençoe os grupos de oração que logo vão estar aí fazendo 45 anos de caminhada. Cadê os irmãos aí do grupo de oração da São José? Cadê eles? 45 anos ali. Deus abençoe, irmãos. Não é 45 dias de perseverança. Começar é para muitos, mas perseverar é para os santos. Glória a Deus. Pega a tua palavra. Mateus, capítulo 9. Versículo 35. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Vai dizer assim a palavra: Jesus, repita comigo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias.
ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode beijar e aplaudir essa palavra. Quem beija a palavra de Deus, beija quem? Jesus, o próprio Cristo. Jesus percorria, Jesus não parava, Jesus só parava para dormir. E eu penso que quando Jesus dormia, ele capotava. Porque para estar numa tempestade dentro de uma barca com um mar revolto e não acordar, só poderia estar muito cansado, muito esgotado. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus percorria toda a cidade, toda aquela região, todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus, curando todo o mal e toda enfermidade. Jesus poderia estar feliz, irmãos. Assim como os discípulos ficavam quando voltavam de uma missão, voltavam felizes da vida, falando, partilhando com Jesus, mostrando o poder da palavra, mostrando as maravilhas que Deus estava fazendo. Jesus podia estar feliz, assim como nós muitas vezes vimos os milagres de Deus realizando e voltamos felizes da missão. Mas Jesus não ficou feliz. Jesus poderia então se dar por satisfeito, porque ele estava cumprindo toda a sua vida, todo o tempo cronológico em dedicação ao serviço, à obediência ao Pai, à sua missão. Jesus poderia se tranquilizar na sua consciência, porque ele se doava ao extremo. Assim como muito irmão se doa ao extremo, ao esgotar-se. Mas o que Jesus sentiu ao ver aquela multidão? Jesus sentiu compaixão. Para reconstruir a igreja, a primeira prática que nós devemos ter é se espelhar no Cristo. É uma prática virtuosa, irmão. É uma prática das virtudes. O primeiro passo é a prática das virtudes. Para quê? Para se assemelhar com o Cristo. O objetivo da virtude é nos assemelhar ao Senhor. O objetivo da virtude é nós termos os mesmos sentimentos que o Senhor. E qual foi o sentimento que o Senhor teve? Compaixão. Se compadeceu. Irmãos, o Senhor, Ele não vai sossegar enquanto tiver uma sequer ovelha fora do seu aprisco. Eu vou repetir. O Senhor não vai se dar por satisfeito
enquanto tiver uma ovelha fora do aprisco. E se o Senhor não se dá por satisfeito, nós, se tivermos o mesmo sentimento de Cristo, podemos dizer o mesmo. Até aqui o Senhor nos conduziu, mas eu não vou parar. Eu não vou sossegar. Eu vou junto com o Senhor. A gente vai deixar as 99 gordinhas ali em segurança, mas nós vamos com o Senhor, atrás daquelas que se perderam, aquelas que se extraviaram, aquelas que se machucaram dentro da nossa igreja, por qualquer motivo, dos seus filhos que pecam, que erram. Eu lembro do nosso querido arcebispo Dom José Lambert, que num desses cenáculos, ele disse assim: eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar sozinho. Irmãos, nós não somos perfeitos. Perfeito, santo, eterno é o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estaremos em busca da santidade. Seja bem-vindo à igreja. E se você está aqui nesse cenáculo e um dia se decepcionou com o seu coordenador, se um dia você se decepcionou com o seu padre, irmãos, volta! Volta! Volta para o aprisco do Senhor. Volta para o Senhor. Ele te alcança, Ele vai ao teu encontro. Foi isso que Jesus fez. É isso que Jesus quer alcançar você. Alcançar. Ir ao encontro daquela que se extraviou. E a palavra de Deus ainda continua dizendo, né? Que Jesus teve compaixão, porque a multidão ficou tomada, enfraquecida e abatida. Reconstruir a igreja, irmãos, é reconstruir pessoas, não paredes. É reconstruir relacionamento, é dar a nova criatura, é dar a chance à pessoa de se voltar para Deus, é mostrar para esse irmão, para essa irmã, o valor, a sua identidade. Reconstruir a igreja, assim como Francisco ouviu um dia, diante daquele crucifixo. Francisco reconstrói a minha igreja. No primeiro momento ele achava que era aquela igrejinha, mas depois ele foi entender que eram as estruturas, eram as pessoas. E hoje eu e você somos chamados a ser Francisco, Franciscas, operários do Senhor da última hora. Você é convidado, convidada a ser operário do Senhor da última hora. E a grande diferença dessa busca da santidade virtual é que esses operários não é um operário qualquer. Não é um cristão qualquer. Não representa aqueles 85% do IBGE. Não! São aqueles 3 que estavam lá na fornalha ardente, mas que o Senhor estava junto com eles. Você não foi chamado, irmão, para ser um cristão mais ou menos, não. Há uma geração, há uma potência espiritual que Deus derramou em Pentecostes e vem derramando, potencializando a nossa vida, o nosso ser. Você não é para ser um cristão biribinha, irmão. Sabe o que é um cristão biribinha? Não assusta ninguém,
não incomoda ninguém. Você foi chamado a ser um cristão dinamite! Dinamite! Santa Teresinha, quando o Senhor fez essa oração aos seus discípulos, onde o próprio Senhor disse assim, né? Versículo 37, disse então aos seus discípulos, é o Senhor que disse isso. A messe é grande, mas operários são poucos. Santa Teresinha, do Menino Jesus, na sua reflexão dessa passagem, ela vai dizer assim, ué, o Senhor não é onipotente? Por que então o Senhor está pedindo um número maior de operário? Acaso não foi o Senhor que fez o céu, a terra, tudo o que há? Ele pode, num estralar do dedo, mudar tudo. Ele pode, no estralar do dedo, fazer brilhar o sol agora. Ele pode, no estralar de dedo, mudar a sua realidade. Por que pedes, então, esse Senhor mais operário? Santa Teresinha vai dizer assim, só tem um motivo. Só tem um motivo. É por causa do seu amor incompreensível. Ele quis contar comigo e com você para a salvação das almas. Deus quis contar com você para a salvação das almas. Que privilégio, irmão! Ser operário de Jesus. Deus quis contar com você para a salvação das almas. Essa é a nossa missão. Papa Francisco tem dizido, a nossa igreja é um hospital, o grupo de oração também, irmãos. Na hora que vai chegar aquela ovelhinha ferida, machucada, você vai conduzir essa ovelhinha a Jesus Cristo. Não tem méritos maiores do que servir esse Senhor. Ele paga certinho, irmão. Deus que criou o mundo sem o homem, não quis salvá-lo sem ele. E eu desejo, irmãos, do fundo do meu coração, que através desse cenáculo, e o Senhor tem sido generoso nessa arquidiocese de Sorocaba. O Senhor tem derramado muitas bênçãos, muitas graças, e nós somos testemunha disso. Você é testemunha disso. Não estamos partindo do zero, não. Até aqui, o Senhor nos sustentou. Não estamos partindo do zero, não. Temos muito para agradecer, mas temos muito ainda para fazer, irmãos. E Ele conta com você para essa reconstrução. Ele quis contar com você. Enquanto houver uma ovelha fora do aprisco, o Senhor não vai sossegar. E eu desejo que você também não fique sossegado, achando que está bom, achando que já deu tudo, achando que você já foi batizado no Espírito Santo e não precisa de mais. Nós precisamos de mais, irmãos. Nós precisamos da graça do Espírito Santo. É Ele que opera, é Ele que anima, é Ele que incomoda o nosso coração, é Ele que constrange o nosso coração. É Ele que tira essa paz humana, mundana, no meio de nós. O Senhor vai dizer, eu vou te dar a paz, mas não a paz que o mundo te dá. A paz do Senhor é diferente.
É uma paz que me traz uma inquietação enquanto houver uma ovelha fora do aprisco. E todos os santos, aqueles anunciadores, Paulo dizia, ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Ele ficava incomodado, irmãos. Eu torço para que o Espírito Santo te incomode. Tire você da zona de conforto. Todos os dias, todos os momentos. Enquanto houver uma ovelha fora do aprisco. Tem aquela canção que os irmãos da fraternidade podem me ajudar, Príncipe da Paz. Eu gostaria de fazer dessa canção a nossa oração. Mas muito mais, um compromisso com o Senhor. Um compromisso, um pacto com o Senhor. Dizendo, Senhor, eu não vou sossegar enquanto houver uma ovelha fora do aprisco. É missão minha, é missão sua, ir ao encontro dos irmãos. Ir ao encontro daquele que se perdeu. Senhor, eu não vou sossegar. Eu convido você já a ficar de pé. Eu já convido você a se levantar. Mas se levantar como um guerreiro disposto a guerrear pelo reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, são para os violentos. Não é para os covardes, são para os violentos, aqueles que querem fazer guerra contra Satanás e suas milícias. Mas saiba que em tudo somos vencedores, em tudo você é vencedor, você não é um derrotado. Se o mundo tem dito para você, você não é nada, você é um derrotado, você é um fracassado, o cristianismo acabou. Hoje é dia de proclamar que não. Hoje é dia de proclamar que Jesus reina, que a sua igreja está viva, que o Espírito age e eu não vou parar, eu não vou sossegar, enquanto houver uma ovelha fora do aprisco do Senhor. Aleluia! Aleluia! Não me dá paz, eu não descanso. O príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. O príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. O príncipe da paz roubou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. O nome Yeshua, um cheiro de incenso, quando a igreja se reúne para adorar. Um ano, o dia do nosso encontro, quando eu deixei você me conquistar. Uma vida, a minha, eu nunca imaginaria que esse amor iria me levar. Uma verdade, eu nunca mais fui o mesmo, eu perdi o meu sossego.
ao te encontrar. Príncipe da paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Iria lá balar, andar lá 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 bararia. Oh, dia lá balar, andar lá 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 bararia, bararia. Oh, dia lá balar, andar lá bararia, andar lá bararia, andar lá bararia, dia lá andar lá bararia, andar lá bararia. O Senhor diz para você: as raposas têm as suas tocas e os passarinhos têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Irmãos, quando o Senhor enviou os discípulos e eles voltavam aos pés do Mestre, e um dia Jesus perguntou para eles: quando eu vos enviei, sem mochila, sem bolsa e sem calçado, por acaso faltou alguma coisa? Por acaso faltou alguma coisa? O que eles responderam? Nada, Senhor! Nada faltou! Não tenha medo de entregar a sua vida ao príncipe da paz. Nada vai te faltar! Nada vai te faltar! Nada vai te faltar! Não tenha medo! Não tenha medo! Príncipe da paz! Príncipe da paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Na paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, eu dou minha paz e não me dá paz enquanto eu não descanso nele. Só sei pensar em você. Só sei pensar em você. Só sei pensar em você. Eu só sei pensar em você. 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 Eu só sei pensar em você. 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 Eu só sei pensar em você. 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 Oh, lá na baladia, 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 oh, lá na baladia, um nome
Yeshua, cheio de incenso, quando a igreja se reúne para adorar. Uma verdade eu nunca mais fui o mesmo, eu perdi o meu. Pega o teu braço mais alto que você puder e canta ao Senhor, príncipe da paz. Príncipe da paz. Pode ser mais forte. Pega a tua voz ao Senhor e cante. Príncipe da paz. O príncipe da paz. Minha paz. Com toda a força do teu coração. Canta isso ao Senhor. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Oh, minha paz. E não me dá paz quando eu não descanso nele. Eu não descanso. Príncipe da paz, oh, minha paz. E não me dá paz quando eu não descanso nele. Amém. Uma salva de palmas ao príncipe da paz. Glória a Deus. E nós queremos aqui agradecer o Márcio. Obrigado, irmão, por ter sido instrumento de Deus na nossa vida, por ter trazido a palavra do Senhor para nós. E receba aqui essa lembrança das mãos de alguém muito conhecido. É o filho dele. Deus abençoe, Deus abençoe.